Saudações, sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal. Antes de começarmos, eu gostava de o convidar a subscrever-se ao nosso canal, a ativar o sino de notificações, de modo que sempre que haja alguma novidade no canal, seja comunicado, não é? Através de uma notificação. E vou pedir também que partilhem os nossos vídeos em vossos grupos de estudo, grupos de turma, com vossos colegas, com vossos amigos, de tal modo que maior número de pessoas consiga tirar partido dos conteúdos que temos vindo aqui a gravar, certo? Na nossa videoaula de hoje, nós vamos dar continuidade falando sobre teoria do consumidor. Eu vou só fazer uma pequena recapitulação, dizendo que no nosso vídeo anterior, nós fizemos a aplicação da derivada analítica às curvas da procura indireta de dois bens. E no caso tratava-se do bem X e do bem Y. E foram levantando-se questões sobre como é que nós fazemos a aplicação da derivada analítica à curva da procura não indireta, mas sim direta para dois bens. Então, eu trago aqui um exercício que vou colocá-lo mesmo na descrição do nosso vídeo, de tal modo que possam acompanhar e possam compreender a aplicação prática do mesmo. Certo? Certo. Eu já terei aqui os dados, mas vou dar uma leitura muito rápida sobre o exercício. O exercício diz o seguinte: considerando o cabaz genérico de bens e serviços X e Y, suponha que os gastos e preferências do agente econômico se condensam na função utilidade. Esta, por sua vez, é nossa função utilidade. Sendo o seu rendimento de 500 e que os preços de X e Y e que os preços dos bens X e Y são preço de X 5 meticais e o preço do Y 5 meticais. O que eles pedem? Eles pedem que a gente faça a aplicação da derivada analítica à curva da procura direta destes dois bens, certo? E como é que nós vamos fazer isto? É muito simples. Vamos usar uma fórmula, não é? Que é uma fórmula a qual já estamos muito bem familiarizados, que é denominada a segunda lei de Gaussian, como também chamada a regra de ouro, que apresenta-se do seguinte jeito. Nós vamos ter aqui utilidade marginal, não é? Vamos ficar aqui com utilidade marginal de X sobre utilidade marginal do Y. Isto, por sua vez, será igual ao preço de X sobre o preço do Y. É com base nesta fórmula que nós iremos fazer a aplicação da derivada analítica à curva da procura direta de dois bens, certo? Resolução. O que nós fazemos no nosso primeiro passo, não é? O que nós vamos fazer no nosso primeiro passo? É muito simples. Vamos encontrar a derivada da utilidade marginal de X e Y. E como é que nós vamos encontrar essas derivadas da utilidade marginal? É muito simples. Nós vamos dizer que utilidade marginal de X será igual. Vamos derivar a nossa função utilidade com relação à variável X, não é? E derivando esta expressão utilidade com relação à variável X, o que nós percebemos?
que o resultado será, não é? Já sabemos que a derivada de uma constante dá 1. Então vamos ficar com o quê? Vamos ficar com y mais 2. E por sua vez, vamos também encontrar a utilidade marginal de y. E como é que nós fazemos isso? Derivamos a função utilidade com relação à variável y. E quanto é que vai dar? Irá dar x mais 1, certo? Então, o que nós conseguimos dizer? Conseguimos dizer ou aplicar esta segunda lei de Gaussian, que na verdade também é chamada de regra de ouro, do seguinte jeito. Vejam só. Utilidade marginal de x já temos, não é? Que é y mais 2 sobre utilidade marginal do y, também já temos, que é x mais 1. E vamos igualar isto ao preço de x sobre preço do y. Chegado aqui, o que nós fazemos? Produto dos meios, produto dos extremos. Vamos ficar com o quê? Vamos ficar aqui com o preço de x vezes, vamos ficar aqui com x mais 1 igual ao preço do y vezes y mais 2, certo? Vamos pegar este e vamos multiplicar. Vamos ficar com o quê? Vamos ficar aqui com o preço de x vezes x, não é? Mais preço de x. E aqui, por sua vez, nós vamos ficar com o quê? Vamos ficar com o preço do y vezes y, mais 2 vezes o preço do y, certo? De seguida, o que nós vamos fazer aqui? É muito simples. Vamos dizer que o quê? Vamos dizer que aqui nós vamos ficar, não é? Com 2 vezes preço de x, estamos a somar, né? Vamos ficar com 2 vezes preços de x vezes o x, que por sua vez será igual ao quê? Ao preço do y vezes y mais 2 vezes preço do y, certo? Certo. Vamos isolar aqui a variável x. Isolando a variável x, nós vamos ficar com o quê? Vamos ficar com o preço do y vezes y mais 2 vezes preço de y. Dividimos tudo isto por 2 vezes preço de x, certo? Assim sendo, nós encontramos o quê? Encontramos a derivada analítica da curva da procura de reta do bem x. E como é que nós fazemos para encontrar do bem y? Muito simples. Vamos dizer, logo, nós já conhecemos a representação da reta da restrição orçamental, não é? Como é que fica? Nós sabemos que é rendimento igual a preço de x vezes quantidade de x mais preço de y vezes quantidade de y, não é? Então, o que nós vamos dizer? Vamos dizer que o nosso rendimento será igual a preço de x vezes, no lugar de x, vamos substituir por esta expressão. Vamos ficar com o quê? Vamos ficar com o preço de y vezes y mais 2 vezes preço de y, certo? Sobre 2 vezes preço de x, não é? Mais preço de y vezes y. Que nós podemos cortar este com este, não é? Cortando, vamos ficar com o quê? Vamos ficar com rendimento igual ao quê? Ao preço do y vezes y mais 2 vezes o preço do y dividido por 2 mais preço do y vezes y. Então podemos cortar este com este e conseguimos constatar que o nosso rendimento será igual ao quê? Será igual a preço de y vezes y mais preço do y mais preço do y vezes o y, certo?
E se nós formos, na verdade, a isolar a nossa variável y, nós vamos conseguir constatar que o quê? Que o y será igual ao rendimento sobre y, certo? Então, esta aqui é a nossa derivada analítica, a curva da procura direta do bem y, certo? Então, respondendo àquela que é a questão que o exercício nos propunha, que pedia que a gente encontrasse a derivada analítica da curva da procura direta do bem x e y, nós já temos aqui. Esta aqui é para o bem x e esta aqui é para o bem y, certo? Certo. Então, eu espero que tenham compreendido muito bem o exercício. Se porventura algo passou despercebido, deixe ficar nos comentários que eu vou dar a devida atenção e vou esclarecê-lo. Então, um bem-aja, uma boa continuação, um grande abraço.